Uma das dúvidas mais frequentes aqui do canal é sobre memória cache. Aí surge aquelas dúvidas como: Emerson, vale a pena aumentar a memória cache do meu PC? Ou até mesmo, Emerson, para que serve a memória cache de um processador? Então hoje eu vou responder de forma definitiva para você saber o que é memória cache, para que serve e se vale a pena aumentar a memória virtual do seu PC, dependendo do uso. Como é mais um vídeo daqueles explicativo, então já sabe, né? Likezinho, inscrição, sininho e tudo mais para a gente poder trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. A memória cache nada mais é do que uma pequena quantidade de memória alocada em um processador ou um dispositivo eletrônico, e ela serve justamente para alocar instruções que são acessadas de maneira frequente pelo processador. E a principal função da memória cache é justamente reduzir o tempo de acesso às instruções se comparado com a memória principal do sistema, que é muito mais lenta. Então imagine que o processador está ali, precisa carregar alguma informação e ele precisaria entrar em contato com a memória RAM, né, fazer essa comunicação, pegar essa informação que talvez estaria no HD e depois voltar novamente para o processador. Ou seja, basicamente, se não tivesse uma memória cache ultra rápida já no processador, ele teria que pegar essa informação da memória RAM. Caso não estivesse na memória RAM, teria que acessar a memória de armazenamento e, consequentemente, voltaria essa informação para o processador. Obviamente que um componente eletrônico conseguiria fazer isso em pequenos nanosegundos, né? Mas, quando a gente tem presente no próprio processador uma memória interna que consegue armazenar ali de forma temporária as principais instruções que o processador vai precisar utilizar, o tempo de resposta é muito menor e ele consegue fazer esse processo muito mais rápido. Seja para você fazer uma cópia de um arquivo, uma transferência, ou até mesmo, né, quando você estiver rodando algum tipo de aplicação que sempre, recorrentemente, vai precisar de algumas instruções ali para funcionar. Como o processador ele tem a memória cache, então basicamente quando ele precisa acessar um dado, ele vai verificar primeiramente no cache se já existe aquele dado ali. Se caso tiver, ele é facilmente recuperado, né? Caso não tenha esse dado na memória cache do processador, ele vai precisar acessar a memória principal para justamente pegar esse dado e colocar na memória cache. É um processo que demora um pouquinho, né, se a gente comparar se o dado já estivesse na memória cache, mas mesmo assim ainda é mais rápido do que se esse dado tivesse somente na memória principal. E existem vários tipos de memória cache dentro de um processador ou até mesmo de um dispositivo eletrônico. Ele pode ser utilizado de várias maneiras. Existe o cache L1, que é o menor e o mais rápido de todos os cache que existe em um processador. O cache L2, que ele tem uma capacidade maior, porém é mais lento do cache L1, e o cache L3, que é ainda maior, porém mais lento do que o cache L2. E o L4, que é um cache raro de se encontrar e geralmente é utilizado no segmento workstation, né, para data centers e por aí vai. Agora que eu já expliquei para vocês como funciona a memória cache do processador, bora para a memória cache em disco. Mas antes disso, aproveita, já baixa o aplicativo do Kabum e aproveita também o cupom App Ninja, que garante 10% de desconto em produtos selecionados. Além de monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas que pintam por lá. Então não perca tempo e baixe já. Agora nós temos também a memória cache em disco, que nada mais é do que uma memória temporária localizada no próprio disco de armazenamento, seja ele um HD, né, um disco rígido, ou um SSD, que é uma unidade de estado sólido. Essa memória cache em disco, né, ela ao contrário da memória cache do processador, que serve justamente para armazenar de forma temporária os dados ali, conforme os programas vão sendo utilizados, ela basicamente serve para otimizar o armazenamento do próprio disco. Mas ao invés dela alocar de forma temporária os dados para melhorar o desempenho do processador, basicamente a memória cache do armazenamento serve justamente para melhorar o desempenho do armazenamento em si. Portanto, a função da memória cache em disco serve justamente para acelerar o acesso aos dados que estão ali presentes, né? Diferentemente se a gente precisasse acessar diretamente o disco. Então esse processo ele fica muito mais rápido quando existe a memória cache em disco. Então, quando um aplicativo ou até mesmo o próprio sistema operacional ele precisa acessar um dado, ele primeiro vai buscar na memória cache em disco. Se aquele dado já estiver na memória cache em disco, ele vai poder fornecer rapidamente para aquela aplicação ou para o sistema operacional que está solicitando. Caso não esteja na memória cache em disco, o acesso vai ser um pouquinho mais demorado porque ele vai precisar localizar aquele dado no próprio disco de armazenamento, né? Mas geralmente ele já faz essa função e coloca na memória cache para que
da próxima vez que ele precisar acessar novamente aquele dado, o processo seja mais rápido. Mas nem sempre ele vai fazer isso, tá? Muitas vezes o próprio sistema já é inteligente o suficiente para ele detectar, né, os dados que o usuário mais utiliza no seu uso diário ali. Então ele já vai deixar esses dados armazenados ali na memória cache em disco, tá? Para sempre que o usuário precisar acessar, isso seja acessado de forma mais rápida ou que o programa que o usuário esteja utilizando, né, consiga, né, fazer esse acesso ao dado mais rápido ainda, né? Então acaba sendo um processo bem melhor aí e otimiza bem o acesso do armazenamento, né? E a quantidade de memória cache disponível em um disco, ela pode variar de um dispositivo para o outro. Alguns modelos possuem apenas 8 MB de memória cache, enquanto o outro já possui 128 MB de memória cache. E a quantidade de memória cache influencia diretamente no desempenho de um HD ou de um SSD. Agora aquela pergunta que eu disse no início, vale a pena alocar mais memória cache em disco? Isso melhora o desempenho nos jogos ou nas aplicações? Galera, eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando você trabalha com arquivos muito pesados, como por exemplo Adobe Premiere, Adobe After Effects, ele geralmente pede para você escolher outra unidade, né? Você pode alterar a unidade onde vai ser armazenados os arquivos temporários. Um HD é extremamente lento se a gente comparar com SSD, seja ele SATA ou seja M.2. E um caso onde o usuário ele já tem o disco principal, né, que tem bastante espaço de armazenamento para lidar com esses arquivos pesados e também esse SSD provavelmente já vai ter uma memória cache, não é interessante que o usuário faça a troca, né, da memória cache ou das pastas temporárias do sistema operacional, né, que vai armazenar os arquivos de forma temporária, para um disco mais lento só por ter maior capacidade, né? Geralmente o HD tem um preço menor do que um SSD e o custo, né, por gigabyte é melhor, mas ele é mais lento. Então nesses casos onde você já tem ali, né, um disco, um SSD M2 com sistema operacional instalado, não vale a pena você fazer essa troca. Apesar de aumentar a quantidade da memória temporária, o acesso seria mais lento. Lembra que eu falei que a memória cache do SSD serve justamente para acelerar o acesso a esse dado? Então se você escolher o cache num disco mais lento, vai acabar aumentando o tempo de acesso daquele dado e consequentemente vai atrapalhar bastante o seu desempenho. Portanto, os discos de armazenamento hoje estão tão rápidos e já vêm com bastante memória cache que não valeria a pena você colocar essas informações, né, temporárias alocadas em um outro disco. Vale mais a pena você ter um único disco ali com o sistema operacional instalado e nele mesmo, né, tendo acesso ali à memória cache ou até mesmo aquelas pastas temporárias que servem bastante também para que você consiga acessar os dados ali, né, quando o sistema operacional solicitar, tá? Então, antigamente, quando existia discos mais lentos, valeria a pena você ter um disco mais rápido só para cache. Mas hoje em dia, sinceramente, basicamente com um único disco você já consegue utilizar tranquilamente o sistema operacional sem perder desempenho e, claro, usufruindo melhor que o sistema pode te entregar. E aí, agora deu para entender o que é memória cache, né? E o quão importante ela é para os nossos dispositivos, seja ele um processador, seja ele um disco de armazenamento, ou até mesmo para o próprio sistema operacional. Memória cache realmente melhora demais o desempenho e otimiza muito ali, né? Quando a gente precisa acessar aqueles dados frequentes e tudo mais, o processador não ficar fazendo aquela busca incessante no disco que é mais lento, então a gente já tem a memória cache ali dentro que faz esse processo muito mais rápido. Não à toa, os fabricantes como a AMD e Intel também estão aumentando a capacidade da memória cache, inclusive a AMD na parte de Radeon, né, de placa de vídeo, e a Nvidia também aumentaram a memória cache, seja do L1, do L2 ou até mesmo do L3, né? E a gente tem percebido uma diferença significativa no desempenho só por ter tido esse aumento de cache, né? Quando ele consegue alocar mais dados de acesso ultra rápido. Então, realmente, a memória cache ajuda demais aí no sistema. Deixa aqui nos comentários também sugestões, galera, para próximos vídeos, para a gente trazer aqui vídeos explicativos aí para sanar essas dúvidas aí para vocês, fechou? A gente vai estar lendo um por um. Então, o vídeo foi esse, vai ter mais um videozinho aqui para você assistir aí, já aproveita, né? Confere se já está inscrito no canal, sininho e não esquece de deixar o like aí para nós, tranquilo? Eu vou ficando por aqui, galera, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima.